E a aula de hoje, então, vai ser sobre elasticidade. Tá? Elasticidade é um termo técnico, é uma medida. Os economistas falam muito nesse termo, então é bom a gente saber exatamente o que ele significa, né? E basicamente, elasticidade, de uma maneira geral, é uma medida de sensibilidade de uma variável em relação a mudanças em outra variável. Tá? Quão intensamente a primeira variável responde quando há uma mudança em outra variável. Tá? Então, o que a gente pretende ver nessa aula? Nessa aula, tá bom, eu vou introduzir o conceito do que vem a ser a chamada elasticidade preço da demanda, né? É um conceito, enfim, é o mais usado de elasticidade. Usualmente, quando a gente usa a palavra elasticidade sem qualificar, a gente está querendo falar nessa elasticidade preço da demanda, tá? Nós vamos ver como medir, né, essa elasticidade preço da demanda. De fato, a elasticidade preço da demanda é uma medida da sensibilidade da demanda a variações no preço do produto, tá? Mas enfim, a gente vai ver como faz esse cálculo, essa medida. Qual a relação entre elasticidade e preço da demanda? Variações no preço e variações no valor de venda desse bem, tá? E de fato esses três primeiros tópicos que eu estou fazendo aqui, eu decidi fazer uma estratégia de apresentação, não ficar totalmente grudado nesses slides, que eu acho que a gente vai apresentar esses três primeiros tópicos a partir de um exemplo, tá? Então vai ficar tudo contido simultaneamente. Depois a gente discute quais os principais fatores que afetam a elasticidade e preço da demanda. Depois a gente vai discutir outros conceitos usuais de elasticidade, o que é elasticidade que ainda demanda, o que é elasticidade preço cruzado e o que é elasticidade preço da oferta. Tá? Então esses daqui são os tópicos que a gente vai ver, tá? Se possível tudo hoje, senão a gente deixa alguma coisa para amanhã. Então vamos começar com um exemplo, tá? Um exemplo hipotético, mas que eu acho que vai ilustrar a importância desse conceito, né? Por que a gente fala nele e, enfim, e também alguma aplicação direta desse conceito também, tá? Que é o seguinte: imagine que vai ser organizado na cidade de Ribeirão Preto, tal, a visita de uma banda internacional de rock, mas vai fazer uma única apresentação no estádio da cidade, tá? Porque ela é uma banda que está fazendo um tour pelo Brasil e vai parar um dia em Ribeirão Preto. Os organizadores estão pensando, né, que preço, né, deve ser, a que preço o ingresso deve ser vendido. Tá? Então eles cogitaram de um determinado preço, enfim, vamos colocar aqui um valor qualquer, tá? R$ 70 o ingresso. Né? E alguns organizadores falam o seguinte, não, que os ingressos deviam ser vendidos mais barato, né, um desconto de 10% ou com determinado desconto, porque eles falam o seguinte, olha, a gente fez uma pesquisa, com esse preço de R$ 70 o estádio não está lotado, então se a gente vender mais barato, nós vamos atrair mais espectadores, com um número maior de espectadores, vai ter mais gente comprando os bilhetes, a nossa arrecadação tarifária deve aumentar. Né? E outros dizem o contrário, não, tudo bem, pode ser que atraia mais organizadores, mas esse maior número de compradores de bilhetes não vai compensar a redução de preço e, portanto, quando baixar o preço, a arrecadação vai cair. Né? Assumindo que os dois, que o objetivo desses organizadores seja maximizar a arrecadação tarifária, nem sempre é isso, né? Quando eu estou falando de banda de rock, às vezes a banda de rock que gosta de ter o estádio cheio, então às vezes até pratica um preço baixo para ter o estádio cheio, para parecer que muita gente quis ver. Enfim, mas vamos nos ater só ao tópico em questão aqui, né? Um preço mais baixo vai fazer com que a receita de vendas, aqui no caso, aumente ou que ela diminui, né? E a resposta, como vocês já devem estar esperando, depende, né? Depende de quão intensamente, né, a demanda pelos bilhetes aí do show, ela responder a essa redução de preço, né? Se a demanda responder com muita intensidade, né, então ela pode mais do que compensar o fato de que o bilhete está sendo vendido a um preço mais baixo e, e gerar um ganho de receita. Né? Se ela responder muito pouco intensamente a essa variação de preço, possivelmente vai predominar o efeito do preço ter sido mais baixo e ela vai ter então um resultado de uma perda de receita. Tá? Então vamos colocar isso, eu vou colocar isso, usar um pouquinho de álgebra, mas uma álgebra muito simples. Tá? Então vamos chamar aqui, vamos criar aqui uma terminologia. Aqui eu não vou precisar. Professor, Oi. boa Oi. noite. Boa Desculpe noite. interrompê-lo. Imagina. Uma dúvida.
O senhor liberou o primeiro material nosso e tem sido de grande auxílio. Eu gostaria de saber se o senhor vai liberar as anotações do senhor também com Você os deve ter usuários. chegado agora no. Depois, enfim, ou você chegou depois de eu iniciar a aula ou eu me comuniquei errado, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, para tirar qualquer dúvida. Vou sim, tá? Eu estou devendo para vocês o material e as aulas gravadas, que eu não disponibilizei para vocês, tá? Eu vou tentar disponibilizar todo o material, tá? E peço desculpas por não ter disponibilizado pelo meu atraso aqui, tá? Imagina, professor. Só uma pergunta a mais. O senhor vai liberar pelo HTML que o senhor mandou para nós aquele link ou pelo Moodle, ou pelo e-mail, Eu de vou alguma forma? colocar no HTML, no link do HTML, mas através do Moodle eu mando um e-mail para vocês avisando que está lá e possivelmente já com o link exato para o material, né? Então vocês vão ser avisados, tá? Muito obrigado, Não tem de que, professor. imagina. Desculpa a Não, interrupção. fique à vontade. Se é para tirar dúvidas sobre assunto do curso, é natural, né? Bom, então vamos lá, né? Então é isso, né? Então tem essa banda de rock, eu quero saber se vale a pena ou não reduzir o preço do ingresso, tá? Então vamos aqui para as notas, tá? Vamos chamar assim, o preço, vamos chamar de PI, é o preço inicial, tá? É o preço que os organizadores inicialmente estavam cogitando de praticar, tá? E a quantidade QI é a quantidade demandada ao preço inicial. O preço. E vamos chamar de PF, né, o preço final, e QF está a quantidade demandada ao preço final. Né? De fato, eu estou contemplando, né, uma mudança de preço de um preço inicial PI para um preço final PF. Tá? Colocando assim em termos de letrinhas, né? Ou seja, usando álgebra, né? Representando os números por símbolos, tá? O PF pode ser maior ou menor do que o preço inicial, tá? Mas a gente vai responder a nossa pergunta específica, né? Responder em parte, né? A gente vai dizer do que depende, né? A resposta à nossa pergunta específica lá da banda de rock, se baixar o preço. Então, no nosso exemplo da banda de rock, né, o PF é menor do que o preço inicial, PF é menor do que PI. Mas não necessariamente vai ser o caso, ele pode ser maior, né? Então, nós vamos chamar de PF a quantidade demandada ao preço final, tá? Muito bem. Pois bem, o que vai acontecer? Qual que vai ser a receita, né, de venda de bilhetes inicial? Vamos chamar de RI. RT, tá? Receita total inicial é igual a PI vezes QI, PI vezes QI. E a receita final, vamos chamar de RTF, né? Igual a PF vezes QF. Eu quero saber qual que foi a variação na nossa receita total, né? Tá? Ou seja, o RTF, a receita total final, ao preço final, menos a receita total ao preço inicial, né? Então, na nossa pergunta, eu quero saber qual seria a arrecadação da venda de ingressos se o preço fosse o preço final, né? E qual seria se o preço fosse o preço inicial, né? Veja que aqui eu não estou em um contexto de concorrência perfeita, claramente, né? O show da banda de rock vai ser oferecido por um monopolista, né? Quem organizou aquele show vai apresentar aquele show uma única vez e não tem competição, né? É um produto que está sendo vendido por um único vendedor, né? Mas esse único vendedor ele está, é claro, interessado em ter lucro. E no caso dessa banda, o lucro dele vai estar possivelmente totalmente determinado exclusivamente pela receita, né? Se a gente desconsiderar que custa alguma coisa emitir ingressos, mas o custo é muito baixo, ele está querendo fazer a maior arrecadação tarifária possível, possivelmente, esse vendedor, tá?
Mas de qualquer maneira eu quero ver o efeito sobre essa receita total, tá? Então vamos usar, né, a definição de RTI e RTF, tá? E a definição de ΔRT para definir agora, redefinir o ΔRT, onde eu tinha RTF, eu vou colocar PF vezes QF, e onde eu tinha RTI, PI menos QI, tá? QI vezes QI, né? Eu coloquei menos, né? Vezes QI, tá? Agora, eu vou precisar, né, definir aqui, né, duas variáveis, a variação na quantidade, que vai ser o QF menos o QI, vou chamar de ΔQ, e a variação no preço, que vai ser, né, o preço final menos o preço inicial, que eu vou chamar de ΔP, tá? Então, esse ΔRT, eu vou poder, usando essa expressão aqui, tá? Vamos expressar o ΔRT de duas maneiras, tá? Aqui à direita eu vou expressar o ΔRT, tá? Colocando tudo em termos de PF, QF e ΔQ, tá? Então, primeiro pedaço aqui, né, do meu ΔRT, que é a receita final, é PF vezes QF. Se eu quero deixar o valor expresso em termos de PF e QF, não mexo em nada, né, desse primeiro tema aqui, PF vezes QF, tá? Menos. Aqui o que eu quero tirar é qualquer referência a PI e QI, né? Eu quero que esse termo aqui apareça como referência a PF, QF, ΔP e ΔQ. Bom, mas o que acontece? QF, dessa expressão aqui, eu posso dizer que QI é igual a QF menos ΔQ, né? E QF, se eu quisesse expressar em função de QI, é QI mais ΔQ. E eu posso fazer tirar a mesma conclusão aqui da nossa segunda definição de ΔP, né? Que PI é PF mais menos ΔQ e PF, se eu quiser, é igual a PI mais ΔQ. Bem, aqui eu estou querendo, né, eliminar o PI e QI, então eu vou usar essa primeira expressão aqui, né, relativa ao nosso expressando QI como função de QF, né? Vou usar esse termo aqui e vou usar esse termo aqui, tá? Então, no lugar de QI eu vou colocar QF menos ΔQ e no lugar de PI, PF menos ΔQ. Então, PI vezes QI é PI, que é PF menos ΔQ, vezes QI, que é QF menos ΔQ, tá? E deixa eu colocar aqui do lado direito das minhas anotações uma outra forma de expressar o ΔRT, na qual eu vou eliminar, tá? Oi? Pode falar. Perdão interromper o senhor. Nesse caso do PI é igual a PF menos ΔQ, não seria ΔP? ΔP, obrigado. Não peça desculpas que você me ajudou aqui. Eu tinha anotado errado, né? Então aqui, né? Perdão de novo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu faço essas confusões, então se vocês me avisarem, eu agradeço, tá? Então aqui eu vou ter a variação na receita total. Então agora eu vou querer deixar tudo em função de PI, né? Então eu vou querer mudar o PF, tá? Eu vou usar PF igual a PI mais ΔP. Aqui também, né? Eu cometi o mesmo erro. Então vou usar PF igual a PI mais ΔQ e QI igual a QI mais ΔQ, né? Então eu vou fazer o meu ΔRT é igual ao PF, que é PI mais ΔP, vezes QI, QF, que é QI mais ΔQ, menos PI vezes QI.
Agora vamos desenvolver, vamos expandir, né, as duas expressões aqui, tá? Aqui eu vou ficar com PF vezes QF menos PF vezes QF, um vai cancelar com o outro, né? Menos menos PF vezes menos ΔQ, então vai dar mais PF ΔQ. Menos ΔP vezes Q, menos ΔP vezes QF, que dá mais QF ΔP. Então, simplificando uma última vez, vai ficar simplesmente PF ΔQ mais QF ΔP, né? E eu vou fazer a mesma coisa daqui do lado, tá? Vou expandir essa expressão do outro lado, né? Então eu vou ter PI vezes QI mais PI vezes ΔQ mais... e aqui, perdão, tem faltou aqui menos ΔP vezes ΔQ, né? Faltou multiplicar os deltas aqui, né? Então aqui vai dar menos ΔP vezes menos ΔQ, dá mais ΔP ΔQ, com sinal de menos fica menos ΔP ΔQ. Faltou esse termo aqui, tá? E aqui então, então eu estou fazendo expansão agora do lado direito, né? Então tinha PI vezes QI, mais ΔP vezes QI, mais PI vezes ΔP, mais ΔP vezes QI, está faltando aqui, né? Mais QI ΔP. Faltou colocar aqui, eu só corrigindo mais uma vez aqui, está faltando ΔP, ΔQ na linha de cima também. Mais QI ΔP, colocamos, falta mais ΔP ΔQ, né? Menos PI vezes QI. O PI vezes QI vai embora, né? Eu tenho aqui mais PI vezes QI menos PI vezes QI. Então eu fico com PI. Vou colocar uma linha para baixo. Vou ficar com PI ΔQ mais QI ΔP mais ΔP ΔQ. Então esse carinha aqui é ΔRT e esse carinha aqui também é ΔRT. Então vamos pegar esses dois resultados aqui essas duas igualdades e somá-las dos dois lados, tá? Então do lado esquerdo que eu vou ter aqui ΔRT mais ΔRT. Então vou ter duas vezes ΔRT. Então eu estou somando essas duas desigualdades, tá? Então eu vou ter duas vezes ΔRT do lado esquerdo, né? E do lado direito que eu vou ter? Eu vou ter PF ΔQ mais PI ΔQ, tá? Já vou colocar o ΔQ em evidência, fica ΔQ que multiplica PF mais PI. Isso é porque eu somei esse termo aqui, né, com esse termo aqui, tá? Agora eu tenho QF ΔP e QI ΔP. Os dois estão somando, né? Então eu vou colocar o ΔP em evidência, mais ΔP, que multiplica QF mais QI. E aqui eu vou ter menos ΔP ΔQ, mais ΔP ΔQ, desaparece, né? Então eu fico só com essa expressão aqui, tá? Vamos passar o 2 dividindo dos dois lados. Vou ficar com ΔRT igual a ΔQ, que multiplica PF
mais PI dividido por 2, passei o 2 dividindo, né? Então eu já dividi o primeiro termo, agora eu vou dividir o segundo termo, ΔP, que multiplica QF mais QI, dividido por 2, tá? Bom, então o que é esse primeiro, o que é isso aqui, né? Isso daqui é o preço médio, né? A média entre o preço inicial e o preço final, né? Vamos chamar de preço médio. E vou notar ele por P barra, tá? E aqui a média entre a quantidade inicial e final, tá? Vou chamar de quantidade média. A média entre a quantidade inicial e a final, né? Eu vou chamar isso aqui de Q barra, tá? Tá usando P minúsculo, né? Vou manter o P minúsculo aqui. Bom, então nosso ΔRT é igual a ΔQ vezes P barra mais ΔP vezes Q barra e agora eu vou fazer duas coisas, tá? Eu vou dividir dos dois lados por ΔP. Primeira coisa que eu vou fazer. Então eu vou ter ΔRT sobre ΔP igual a... aqui não, nesse primeiro termo não tem ΔP, né? Então vai ficar ΔQ. Vou ter que dividir, né, por ΔP vezes P barra. Mas, bom, aqui eu tenho ΔP, né? Então quando eu divido por ΔP, cancela com ΔP e fica só mais Q barra. E agora eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer na próxima linha para que o resultado fique destacado, tá? Eu vou colocar do lado direito dessa expressão, tá? Desse lado aqui eu vou colocar Q barra em evidência, né? De fato eu vou multiplicar, tá? Os dois termos dessa expressão, eu vou dividir os dois termos dessa expressão por Q barra e multiplicá-los também por Q barra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui com delta, aqui é ΔRT, né? RT sobre ΔP é igual, eu vou multiplicar todo mundo por Q barra, coloquei Q barra em evidência, né? E para não mudar o valor, eu vou dividir todo mundo então eu vou multiplicar toda essa expressão aqui por Q barra. Para não multiplicar o valor, eu vou dividir toda essa expressão também por Q barra, tá? O Q barra que eu estou multiplicando eu vou colocar em evidência e o Q barra que eu vou dividir termo a termo, né? Então nesse primeiro termo aqui, eu vou ter ΔQ sobre ΔP vezes P barra dividido por Q barra. Eu vou ficar com isso aqui, ΔQ. Opa, não tem barra aqui. ΔQ dividido por ΔP vezes P barra sobre Q barra. O segundo termo, já estou multiplicando por Q barra, eu preciso dividir por Q barra dividido por Q barra é igual a 1, né? Okay? Então, algebricamente, né, essas duas expressões aqui, elas são equivalentes, né? Estão dizendo exatamente a mesma coisa, né? Bom, o que é ΔRT sobre ΔP? Bom, de quanto variou minha receita total dividido por de quanto variou meu preço, né? Qual que vai ser o sinal de ΔRP sobre ΔP, né? Eu vou usar, tá, essa expressão aqui, SIGN, né, que vem na verdade do inglês signal, eu não sei como se usa em português, eu vou usar dessa maneira. Se vocês tiverem numa planilha de cálculo em inglês, por exemplo, seria essa expressão que vocês iriam usar, né? O sinal, tá? Isso daqui é uma função que retorna o sinal de ΔRT sobre ΔP, tá? E esse sinal aqui vai ser, essa função ela retorna sinal igual a 1 se, tá, ΔRT sobre ΔP for positivo, menos 1 se ΔRT sobre ΔP for negativo, né?
e vai retornar, né, um valor igual a zero se ΔRT sobre ΔP for exatamente igual a zero. Tá? Então, esse sinal aqui, sob que condições ele vai ser igual a 1, né? Ou seja, sob que condições, né, ΔRT sobre ΔP vai ser positivo. Deixa eu colocar de outra maneira, eu acho que eu estou confundindo as coisas desnecessariamente aqui, né? Para ficar mais claro, inclusive quando vocês virem, né, a nota, tá? ΔRT, vou escrever dessa maneira aqui, né? ΔRT sobre ΔP terá sinal. E agora eu abro aqui, né, para os três casos, tá? Positivo, ou vou colocar melhor ainda, eu peço desculpas, tá? Pela aqui será, tá? Esse ΔRT será maior do que zero, tá? O que vai depender, né? De que vai depender esse sinal ΔRT sobre ΔP, tá? Bom, assumindo que as quantidades sejam diferentes de zero, né, elas vão ser maiores do que zero. Então, Q barra é maior do que zero. Então, tudo depende desse termo aqui, né? Se ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre Q barra for menor do que menos 1, tá? Esse termo aqui vai ser, esse termo entre chaves aqui, né, vai ser um termo negativo, né? Se ΔQ sobre se ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre P barra for maior do que menos 1, né? Eu vou ter um número maior do que menos 1 mais 1, vou ter um número positivo, né? E esse carinha aqui vai ter, então, esse carinha entre colchetes vai ser maior do que zero, ΔRP sobre ΔQ vai ser maior do que zero. E se ΔQ sobre ΔP for exatamente igual a menos 1, esse termo entre colchetes vai ser igual a zero, né? A quantidade multiplicada por zero é zero, a quantidade média multiplicada por zero é zero, e ΔRT sobre ΔP vai ser igual a zero. Então, o sinal de ΔRT sobre ΔP depende desse termo aqui, né? ΔQ sobre ΔP. ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre Q barra, né? Então, aqui eu tenho que colocar, se ΔQ sobre ΔP vezes P barra vezes Q barra for maior do que menos 1, tá? Bom, maior ou igual, deixa eu colocar maior do que menos 1 para ficar também bem claro, né? Cada uma das situações, tá? Então, se ΔP sobre ΔQ for maior do que menos 1, tá? ΔRT sobre ΔP será maior do que zero, tá? Se ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre Q barra for exatamente igual a menos 1, né? De tal maneira que esse termo entre colchetes fica igual a zero, então ΔRT sobre ΔP vai ser exatamente igual a zero, né? E se acontecer, estou ampliando essa chave aqui, agora é o último caso, né? Se acontecer de ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre Q barra ser menor do que menos 1, né? Tá? Então vou ter mais um número menor do que menos 1, vou ter um número negativo entre colchetes, né? Aqui nesse colchetes aqui, multiplicando por Q barra, que é positivo, eu vou ter um número negativo, então ΔRT sobre ΔP será menor do que zero. Tá? E o que é ΔRT sobre ΔP? Bem, ΔRT sobre ΔP é a variação na receita dividido pela variação no preço. Se a variação na receita tiver o mesmo sinal que a variação do preço, quer dizer que ou o preço diminuiu e a receita diminuiu, ou o preço aumentou e a receita aumentou, tá? Então, ΔRT sobre ΔP ter um sinal positivo indica que a receita variou
na mesma direção que o preço, né? Ela respondeu positivamente a aumentos no preço. E em termos de comportamento da demanda, quer dizer que, digamos, se o preço subiu, a receita também subiu. O que quer dizer que, embora a quantidade demandada deva ter caído, a menos que eu tenha um caso extremo de um bem de Giffen, né? Então, embora a quantidade demandada tenha caído com o aumento no preço, ela não caiu o suficiente para compensar o efeito positivo sobre a receita do aumento de preço, né? Por exemplo, eu dobrei meu preço e a minha quantidade demandada não caiu pela metade, tá? Então minha receita vai aumentar, tá? Ou se o preço diminuiu, né? Se o ΔP é negativo, indicando que o preço diminuiu, ΔRT sobre ΔP positivo indica que a receita também tem que ter diminuído, o ΔRT também tem que ser negativo, né? Então, com a redução no preço, a receita se reduziu, indicando que o efeito negativo sobre a arrecadação ou sobre a receita de vendas decorrente da redução no preço não foi compensado pelo aumento de vendas. O aumento de vendas não foi suficiente para compensar a perda de receita decorrente da redução de preço, né? Então esse é o caso em que ΔRT sobre ΔP é maior do que zero, né? Se ΔRT sobre ΔP é exatamente igual a zero, aqui é o nosso segundo caso aqui, né? Isso indica o quê? Que a variação na quantidade demandada, ela varia em sentido contrário ao preço sempre, né? Ela vai ser exatamente exatamente aquela que compensa, né? Precisamente o efeito da variação de preço na arrecadação, né? Então, por exemplo, digamos que eu dobrei meu preço, tá? Para que a minha receita de vendas não se altere, é preciso que a quantidade demandada seja reduzida pela metade, né? Vai ter que ser reduzido 50%, tá? Então, quando acontece isso, né, é quando ΔRT sobre ΔP igual a zero, tá? E para que ΔRT sobre ΔP seja igual a zero, é necessário que essa expressão aqui, né, ΔQ sobre ΔP, vezes P barra menos Q barra, seja exatamente igual a menos 1, né, tá ok? De tal maneira que esse termo entre colchetes vai ser igual a zero, né? E quando é que ΔRT sobre ΔP ele vai ser menor do que zero? Quando a variação na receita total tiver sinal diferente da variação de preço. Isso quer dizer, quando o preço cai, ΔP é negativo, a minha ΔRT vai ser positivo, a minha receita total aumentou. Quando isso é possível? Quando a queda no preço gera um aumento de demanda, né, mais do que suficiente para compensar o efeito negativo sobre a arrecadação do fato de eu estar cobrando um preço menor, né? Então, no caso da nossa banda de rock, eram os primeiro grupo de organizador que fala, olha, baixa o preço do ingresso que vai aumentar tanto as vendas de ingresso que a gente vai arrecadar mais, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter ΔRT sobre ΔP com sinal inverso, tá? E quando isso acontece, bom, quando esse termo aqui, né, ΔQ sobre ΔP, vezes P barra sobre P barra, é menor do que menos 1, tá? Bom, então esse termo, né, que a gente acabou de... Essa expressão aqui, ΔQ sobre ΔP, vezes P barra sobre P barra, né? Ela é uma referência tão importante que ganhou um nome, você já deve estar adivinhando qual foi o nome que ela ganhou, né? Ela ganhou o nome de elasticidade, né? Ou elasticidade da demanda, na verdade, elasticidade preço da demanda, tá? Professor, Oi? dá licença, mais uma vez eu tenho que interromper o senhor. Eu escutei o senhor mencionando um pouquinho sobre bens de Giffen e só para ver se eu me recordo, que nós Sim. chegamos a ver um pouquinho, na verdade foi mencionado para nós em outras disciplinas, em outra em particular, e bens de Giffen é aquilo que quando o preço ele abaixa, a demanda ela baixa também, é isso? Exatamente, E é preciso tomar um certo cuidado, tá? Assim, rigorosamente, ele é aquele que quando o preço abaixa, a demanda baixa, mantendo constante todos os outros fatores que afetam a demanda, né? Então, um bem de Giffen, ele é um bem que em algum trecho da curva de demanda dele, essa curva de demanda é positivamente inclinada. Mas é isso mesmo, tá? Os bens de Giffen, eles são muito raros. Eu acho que eu comentei, se eu não comentei, é até bom eu falar, né? Porque é uma exceção à chamada lei da demanda, né? A lei da demanda não é uma lei como a... Claro, evidentemente não é uma lei como
como lei escrita, né? Mas também não é uma lei como as leis da física, né? Que as leis da física, elas sempre valem, né? Ou quase sempre. Bom, as leis fundamentais da física, os físicos acreditam que elas sempre vão ser válidas, né? Então elas não podem ser violadas, porque a natureza não viola essas leis e a gente não tem o que fazer contra elas, né? Mas as leis, quando os economistas falam em leis, né, eles estão sendo muito pretensiosos, né? Porque sendo uma ciência humana, na verdade a gente está falando, quase sempre funciona assim, né? Seria uma exceção muito rara não funcionar assim, né? E na verdade, quando a gente fala da teoria do consumidor, quando a gente faz a teoria do consumidor, a gente vê que há situações extremas, né, teoricamente, em que a demanda pode se comportar de uma maneira esquisita, efetivamente essa que você falou, né? Por exemplo, cai o preço do produto, ao invés das pessoas comprarem mais desse produto, elas passam a comprar menos desse produto. E isso é um fenômeno tão raro que eu só vi 2 artigos que eu tenha conhecimento, né? E os 2 foram publicados, né, num dos papers econômicos mais concorridos, que é o American Economic Review, né? Dificílimo publicar. São apenas 2 artigos que dão indício da existência de um bem de Giffen, né? Um artigo ele faz isso usando experimento com ratos, né? Então ele simula ambiente econômico com ratinhos e mostra lá, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes da experiência, é até divertido, mas enfim, senão a gente vai perder muito tempo, né? Mas ele mostra que ratinhos, quando ele faz os ratinhos responderem a algo que pode ser interpretado como preço, né, e renda, ele mostra que em algumas situações eu mantenho a renda do ratinho constante, tá? E um bem lá, que era a água no caso dele, né, começa a funcionar como um bem de Giffen, né? Esse é um exemplo. O outro exemplo, com os seres humanos, é um exemplo mais recente, foi de um pessoal que fez um experimento controlado na China, em uma região muito pobre da China, né? Vocês devem saber que a China, apesar de todo o crescimento da China ainda, ela tem regiões ainda muito pobres, né? Com pobreza extrema, com as pessoas assim, em situação de miséria mesmo, né? Passando fome e tudo mais, tá? E o que a gente sabe da teoria econômica é que o comportamento de um bem de Giffen, pelo menos assim, estrito senso, ele deve surgir exatamente em populações muito pobres, né? E eles fizeram um experimento mostrando que, agora não me lembro se era um macarrão ou nudo, aquela massa chinesa, né? Se era arroz ou aquela massa chinesa, eu acho que era arroz, tá? Para algumas famílias se comportaram como o bem de Giffen, né? O experimento deles, na verdade, era o seguinte: eles emitiam cupons de descontos, né, aleatoriamente para as famílias, fizeram algo muito próximo ao que seria um experimento controlado, né? Não exatamente um experimento perfeitamente controlado, né? Mas eles tinham acesso a todas as variáveis, então o que não estava sendo controlado pode ser tratado estatisticamente, tá? Então é nessas situações que a gente deve esperar, tá, a existência de um bem de Giffen. Eu vou fazer um comentário, porque talvez vocês ouçam uma outra história, tá? Não tem de quê. Para agradecer, obrigado. Imagina, não tem de quê. Mas deixa eu aproveitar e só fazer um comentário, que é possível que vocês ouçam uma outra história que, enfim, a rigor, né, a rigor eu não trataria como bem de Giffen, mas algumas pessoas tratam. Tá? O que não deve ser tratado, né? Seria teoricamente errado tratar, né? Dizer, por exemplo, o seguinte: olha, o sujeito ele produz, ele tem uma granja, sei lá, cria galinhas, né? O preço, então eu tenho um sujeito que cria as galinhas para vender as galinhas, né? Daí o preço da galinha sobe e ele passa a consumir mais carne de galinha, né? Então seria a conclusão: então a carne de galinha é um bem de Giffen para essa pessoa, né? Porque subiu o preço, aumentou a demanda dele por galinha. E a resposta nesse caso não, né? Porque uma vez que ele é um vendedor de galinha, né, ele produz as galinhas, a maioria das galinhas ele vende, e talvez uma parte ele coma, né? Uma vez que ele é um vendedor de galinhas, o que acontece é que quando sobe o preço da galinha, eu mexo em 2 coisas, né, que afetam a demanda dele: o preço da galinha e a renda desse sujeito, né? Então quando alterando um preço de alguma coisa eu afeto simultaneamente esse preço, evidentemente, e a renda de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, é possível que esse grupo de pessoas responda, né, com um aumento de demanda quando o preço aumenta, ou com uma redução de demanda quando o preço diminui, né? Mas essa resposta positiva ou negativa, ela foi afetada de fato pelo efeito da variação de preço
na renda dessa pessoa. Então, nesse caso, não é tecnicamente correto chamar esse caso de um bem de Giffen, tá? Um caso que é um pouquinho mais tênue, mas que eu prefiro não chamar de um bem de Giffen, é aquele caso que, como muitos alunos citam, né, e falam, eu acho que tem situações como essa, vale a pena citar, mas enfim, eu acho que a teoria econômica não está bem equipada para lidar com esses casos, né, então eu gostaria de deixar de fora do caso estrito de bem de Giffen, que é aquele caso daqueles bens que eles são desejados por serem caros, né? Então, talvez, eu tenho essa impressão que, pego por exemplo os produtos da Apple, né? Os produtos da Apple, eles são mais do que produtos bem desenhados, né? Eu tenho certeza que eles são bem desenhados, né? Os celulares são bonitinhos, o sistema operacional é muito consistente, né? Visualmente consistente, ele é fácil de ser usado e tudo mais. A mesma coisa vale para os computadores da Apple e assim por diante. Mas, tá, eu acho que existe uma situação, por exemplo, eu falo com as minhas filhas, elas não querem ter outro celular que não o iPhone. É uma briga, né? Que eu falo, vocês podem comprar um celular tão bom quanto, mais barato de outra marca, por que vocês não querem, né? E daí fico segurando, né? Assim, mas por que elas não querem? Porque o iPhone é um símbolo de status, todo mundo tem, você tem que ter. Eu acho que para vocês talvez não, né? Quer dizer, depende do meio que você tá, assim, mas elas são mais novinhas, tem, enfim. Então existe uma coisa nesse sentido, né? Isso é humano, né? Todos nós temos esse desejo de ter bens de status, né? Bens que representam posição social. A gente quer sinalizar, né? Que, enfim, e talvez depois de uma certa idade isso vai diminuindo. Eu posso afirmar para vocês que é uma coisa muito boa, né? Quando a gente deixa de se preocupar com isso, mas é natural que as pessoas queiram, né? Assim, ter coisas que os outros invejem, digamos assim, né? E coisas que os outros invejem podem ser coisas inacessíveis aos outros, né? Porque se são acessíveis, eles não vão invejar, eles também vão ter. Então, alguns alunos sempre me questionam, então tem alguns produtos que eles vendem mais por serem mais caros, né? Se fossem mais baratos, talvez vendessem menos. Não é improvável, tá? Eu acho, não é certo também, tá? Não é nem provável nem improvável, mas é possível, né, conjecturar que se a Apple reduzisse o preço do modelo de ponta do iPhone, talvez a demanda desse celular não aumentasse. Eu acho que aumentaria, tá? Mas enfim, é possível conceber uma situação como essa, né? Por quê? Porque quando a Apple reduz esse preço, ao mesmo tempo que ela, claro, reduz o preço relativo desse produto, ela reduz a utilidade desse produto para o seu comprador, né? Porque uma utilidade é que o comprador desse produto e queria usar esse produto como símbolo de status, né? Então, nesse caso aqui, algumas pessoas falam que isso daqui é um bem de Giffen, tá? Mas eu fico meio desconfortável em falar isso, tá? E, enfim, bom, vamos deixar um pouquinho de lado, porque eu acho que na verdade eu tenho um impacto indireto, né, da variação de preços sobre as preferências do consumidor, tá? Para mim o bem de Giffen é quando as preferências permanecem inalteradas, a renda do consumidor permanece inalterada, tudo permanece inalterado, só varia o preço do produto. O preço do produto sobe e o consumidor consome mais, o preço do produto cai e o consumidor consome menos. Esse seria um caso clássico de um bem de Giffen, tá? E esse último exemplo que eu dei, né, desses bens de status, né, e tem um monte de outros bens, né, você pega objetos de luxo, né, tipo relógios que custam mais que um automóvel, né, tem umas coisas absurdas, que para mim é absurda, né, é absurda primeiro porque está totalmente fora da minha faixa de consumo, e quando está fora a gente fala, mas quem que vai gastar, né, mais do que o preço de um automóvel para comprar um relógio? Mas tem gente que gasta, né, tem gente que tem muito dinheiro, enfim, são relógios bonitos, é verdade, mas enfim, acontece, então está dentro do comportamento humano. Mas a teoria econômica, eu devo reconhecer que nós economistas, né, eu sou um deles, a gente não consegue explicar muito bem esse fenômeno, porque ele está muito relacionado ao efeito sobre o nosso comportamento daquilo que as outras pessoas pensam, né? Eu tenho certeza que aquilo que as outras pessoas pensam afeta fortemente o nosso comportamento, né? Mas os modelos que a gente tem para representar a teoria do consumidor são modelos que
não capturam esse efeito, né? Tá certo? Os psicólogos têm recursos para capturar esse efeito, etc. Mas, pelo que eu saiba, pelo menos, isso não foi ainda bem incorporado à teoria econômica, à teoria microeconômica, tá? É uma área de pesquisa que seria muito interessante, né? Porque tornaria a nossa área de pesquisa mais realista, né? Mas, enfim, aqui é só um comentário, tá? Eu acho importante, né? Assim, se a maioria de vocês não vai se aprofundar no estudo de economia, né? Mas vão usar a economia como uma ferramenta, saber que é uma ciência, né? Eu acho que é uma ferramenta útil para ciências contábeis, com certeza, mas também tem suas limitações, né? Então, tem situações práticas que você tem que lidar com a situação. Ó. A ciência econômica não dá conta disso, né? A ciência econômica não dá conta de entender, né, que um celular, por exemplo, pode ser um objeto de símbolo de status e que a demanda se comporta de uma maneira diferente, né, nesse caso. Tá? Tem trabalho sobre isso, mas ainda não está muito resolvido, né, como lidar com esse caso aqui. Tá? Bom, desculpe minha grande digressão aqui, né, me empolguei aqui com a pergunta. Tá? Bom, enfim, então vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, né? Então, é o que eu disse aqui, ó, se eu pegar a razão entre a receita total e a variação na receita total e a variação no preço, essa variação na receita total provocada exclusivamente pela variação de preço, agora deixando claro isso, né? Essa razão pode ser expressa dessa maneira aqui, ΔRT sobre ΔP igual a Q barra vezes ΔQ sobre ΔP, P barra sobre Q barra mais 1, né? E, portanto, o sinal de ΔRT sobre ΔP vai ser igual a zero caso ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre P barra seja igual a menos 1. Vai ser menor do que zero caso essa expressão seja menor do que menos 1 e vai ser maior do que zero caso essa expressão aqui seja maior do que menos 1. Né? Essa expressão, né, ΔQ sobre ΔP, vezes P barra sobre Q barra, é o que a gente chama de elasticidade preço da demanda. Tá? Usualmente a gente abrevia com a letrinha grega epsilon. Tá? Então é isso que a gente chama de elasticidade preço da demanda. Né? Muitas vezes a gente pode rearranjar isso para ter uma interpretação um pouco mais intuitiva. Aqui eu vou ter ΔQ, tá? Eu tenho ΔQ dividido por Q barra, né? Então eu vou colocar ΔQ dividido por Q barra, tá? No numerador, tá? E aqui eu vou dividir o numerador e o denominador por P barra, tá? De tal maneira que o P barra desaparece do numerador aqui e vai aparecer dividindo o denominador aqui. Eu vou ficar com ΔP sobre P barra, tá? Então essas duas expressões aqui são matematicamente equivalentes, né? Assumindo que P barra e Q barra, é claro, sejam diferentes de zero, eu posso fazer isso. Então, o que eu posso ver aqui? O que eu tenho aqui em cima? Aqui eu tenho a variação. No numerador eu tenho a variação relativa, né, em termos que eu estou expressando ela em termos de proporção na quantidade demandada. Né? Então, ΔQ sobre Q barra, né, se eu multiplicar isso por 100, por exemplo, seria o percentual de variação na quantidade demandada. Né? Percentual de variação na quantidade demandada em relação ao quê? Não a quantidade inicial, não a quantidade final, mas a média entre essas duas quantidades. Né? Mas quantos por cento de Q barra, né, corresponde ΔQ. Tá? E embaixo eu tenho quantos por cento do meu preço médio corresponde, né, o ΔP. Então aqui eu tenho a variação relativa e por essa razão, né, a gente diz que a elasticidade preço da demanda, tá, é a variação, né, relativa na quantidade demandada sobre a variação relativa no preço.
Como usualmente, tá, essa elasticidade vai ser negativa, a menos que eu tenha, né, o bem de Giffen, né, aquele que me deu margem para uma grande digressão aqui, tá? E o que que acontece quando eu tenho um bem de Giffen? Quando eu tenho um bem de Giffen, quando o preço varia em uma direção, a quantidade varia na outra dimensão, né? Dado que quantidade e preço têm sinais positivos, quando ΔP é positivo, ΔQ é negativo, o que significa que a elasticidade preço da demanda, o sinal da elasticidade preço da demanda vai ser negativo. Se eu tiver um bem que não seja um bem de Giffen, a gente chama um bem que não é um bem de Giffen, um bem comum. Como quase sempre eu tenho um bem comum, né? A elasticidade preço da demanda é quase sempre negativa, tá? Então é comum, né, a gente falar, tá? Quando a gente falar da elasticidade preço da demanda, a gente não falar na elasticidade preço da demanda, mas quando a gente expressar ela numericamente, é expressar o módulo dessa elasticidade preço da demanda, tá? Então quase sempre, eu acho que durante todo o curso, a menos que eu faça alguma ressalva, se eu falar que a elasticidade preço da demanda é 2, entendam que a elasticidade preço da demanda é menos 2, tá? Para evitar, assim a gente evita qualquer confusão, né? Porque é comum os economistas engolirem esse sinal, tá? Como ela vai ser sempre positiva, né? É sempre negativa essa elasticidade preço da demanda, ou quase sempre negativa, é comum a gente falar do valor dessa elasticidade preço da demanda, omitindo, né, que ela é negativa, né? Por que a elasticidade preço da demanda é negativa? Porque a nossa curva de demanda é negativamente inclinada, com exceção do caso dos bens de Giffen, tá? Então essa é a nossa definição da elasticidade preço da demanda. O que acontece também, vocês vão ver, tá, em muitos textos, inclusive no nosso livro texto, tá, ele define de uma maneira um pouquinho menos rigorosa, tá, a elasticidade preço da demanda. Ele diz que a elasticidade preço da demanda, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar, tá? Ele diz que é ΔQ sobre Q sobre ΔP sobre P. E na hora de fazer conta, ele considera o Q a quantidade inicial, e o P o preço inicial, tá? Isso não vai funcionar bem, tá? Para a gente ter todas as propriedades que a gente quer da elasticidade preço da demanda, eu quero a quantidade média aqui, ΔQ sobre quantidade média, dividido por ΔP sobre preço médio, tá? Então isso aqui é uma aproximação, tá? Então eu posso deixar a nota aqui, né? Eu vou colocar aqui a fórmula aproximada, tá? E aqui eu vou deixar aqui então com quantidade inicial, quantidade final, quantidade inicial, preço inicial, tá? Aqui é uma fórmula aproximada. Se a variação no preço e na quantidade forem pequenas, né, se a variação no preço for muito pequena, de tal maneira que a variação na quantidade também deva ser, de fato, essa forma aproximada vai ser uma boa aproximação, tá? Mas para variações maiores, tá? A gente vai querer manter essa fórmula aqui, tá? Eu vou fazer as contas sempre considerando essa fórmula aqui, que ela dá resultados mais precisos, tá? Ela é mais correta, digamos assim, tá? Teoricamente mais correta. Bom, então, depois de toda essa digressão, vamos voltar aqui à nossa apresentação, tá? E na nossa apresentação, de fato, eu falo o que é elasticidade preço da demanda, tá? Eu falo, é uma medida da sensibilidade, mas que medida é essa? Bom, eu faço aqui toda uma divagação, eu tenho uma variação de preço, que leva a uma variação na quantidade, né? Então, e falo que é elasticidade preço da demanda, apresento aqui a nossa fórmula, né? Tá aqui a nossa fórmula, essa aqui, né? Tá ok? Então, é outra forma de apresentar o mesmo resultado, tá? Mas o que foi bom da forma que eu usei, espero que tenha ajudado, é que na forma que eu usei, já ficou claro, né, que isso daqui tem uma aplicação, né? Se a elasticidade de preço da demanda for menor do que menos 1, eu vou até pular para o... Eu já dou um exemplo numérico, tá? Mas deixa eu só pular aqui para a nossa conclusão. Professor, Oi? pergunta em relação à curva de elasticidade da demanda.
por exemplo, eu vou considerar uma demanda inelástica quando a curva de demanda inelástica, quando, no caso da elasticidade for menor que zero, ela dar negativa, porque o senhor comentou isso e não ficou um pouco claro comigo. Tá, então vamos lá, vamos voltando. A elasticidade sempre vai ter sinal negativo, tá? A menos que eu tenha o band Giffen, né? Que quase nunca a gente vai ter, tá? Na prática, duvido que vocês vão se defrontar com o band Giffen, tá? Então, você está tomando uma decisão empresarial, tá? É muito razoável imaginar que se eu praticar um preço mais baixo, eu consigo vender mais, né? Ou não vou reduzir minhas vendas por vender meu produto a um preço mais baixo, tá? A menos que eu tenha um band Giffen, né? Ou esses bens aí que sinalizam status, assim, só nesses casos meio sui generis, né? Então, o que vai acontecer? A elasticidade de preço da demanda sempre vai ser negativa. Então, o ponto crucial aqui vai ser quando que a elasticidade vai ser o valor menos 1. Se a elasticidade de preço da demanda for negativa e menor do que menos 1, ou seja, se em módulo ela tiver valor maior do que 1, eu vou dizer que a demanda é elástica. Tá? E se a elasticidade de preço da demanda for negativa, mas em módulo for maior do que menos 1, é menor do que menos 1, ou seja, nesse caso eu vou dizer que a demanda é elástica. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu vou usar. Eu vou usar de novo as minhas notas, porque eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui, fazer dois diagramas aqui, tá? Num diagrama, nos dois eu vou representar o valor da elasticidade, preço da demanda, sobre uma linha reta, tá? Sobre a reta real. Então, suponho aqui que eu tenha uma reta representando diversos valores, tá? Mas eu quero destacar aqui, né? Um ponto, né? Aqui eu vou medir a elasticidade de renda da demanda, tá? Sim, não o módulo dela, mas ela em si, tá? Bom, então eu vou ter aqui um número 0, um número menos 1. Deixa eu pegar uma outra cor agora, tá? Vamos destacar em vermelho o trecho acima de 0. Se a elasticidade de renda da demanda for maior do que 0, tá? Aqui eu tenho um band Giffen. Porque o band Giffen é aquele bem, né, que a quantidade demandada responde na mesma direção que a variação do preço, né? Então, a variação na quantidade demandada vai ter o mesmo sinal que a variação no preço, e o que vai gerar uma elasticidade preço da demanda positivo, tá? Vamos destacar um outro trecho agora, tá? Que seria um trecho, vou colocar aqui em cor verde, tá? Se a elasticidade for menor ou igual a 0, mas maior do que menos 1, né, nesse trecho que eu estou destacando aqui, eu vou incluir o 0 nessa brincadeira. Onde é que eu estou? Estou aqui. Aqui eu vou ter o que a gente chama de demanda inelástica, tá? De fato, eu posso chamar todo o trecho, tá? Incluindo bens de Giffens, né? Mas usualmente a gente fala com a elasticidade entre 0, maior do que menos 1, tá? E menor do que 0, né? Nesse caso eu digo que a minha demanda
E esse é o caso, né, em que quando eu aumento o preço, a minha receita total de vendas aumenta. E quando eu diminuo o preço, minha receita diminui. É o caso que seria da gente advogar lá para os organizadores do nosso concerto que vale a pena manter o preço mais alto, ou talvez aumentar o preço. Se minha demanda é inelástica, aumentando o preço eu arrecado mais, tá? E o caso em que minha demanda é elástica, né, é o caso em que eu tenho uma elasticidade do preço da demanda menor do que menos 1, né? Ok? Então, eu daria em um trecho como esse aqui, tá? Por que que isso às vezes confunde, né? Porque a gente está falando que a demanda aí, nesse caso, então eu teria demanda elástica, né? Deixa eu só anotar aqui. Por que isso às vezes confunde, né? Porque você vai falar, mas se ela é menor do que menos 1, ela é menor a elasticidade, né? Como que ela pode ser mais elástica se a medida de elasticidade é menor, né? Porque, de fato, o que a gente está preocupado aqui é com o valor absoluto dessa medida de elasticidade, né? Se o valor absoluto for maior do que 1, né? Se a minha demanda, o módulo da minha elasticidade preço da demanda for maior do que 1, desconsiderando, assumindo que não seja o caso de um Band Giffen, essa demanda eu digo que ela é elástica, tá? Então a gente poderia, para deixar esse diagrama um pouco mais intuitivo, olha, isso, vamos colocar aqui, tá? Para deixar esse diagrama um pouco mais intuitivo, a gente poderia representar sobre a linha reta, não a elasticidade, aqui assumindo que não haja bands de Giffens, tá? Deixa eu anotar isso, que eu estou assumindo que não haja band Giffen. Professor, então, nesse contexto, eu poderia falar que quando a elasticidade da demanda for maior do que 1, no caso em módulo, a demanda seria elástica. Isso, quando o módulo da elasticidade do preço da demanda é maior que 1, eu vou dizer que a demanda é elástica, tá? Então, se eu vou colocar aqui exatamente essa observação. Se há um aumento do preço, por exemplo, vai dar uma redução na quantidade demandada. Perfeito, isso aí, exatamente, tá? Então, professor, o senhor comentou sobre os bens de Giffen, né? Aí, por exemplo, o senhor acha mais provável acontecer numa sociedade extremamente pobre ou com esses aparelhos que o senhor mencionou? Eu acho mais provável acontecer em uma sociedade extremamente pobre, né? Primeiro que nesse caso, né, que eu mencionei de um bem de status, eu não classificaria exatamente como um bem de Giffen, né? Algumas pessoas classificam, então geraria uma certa polêmica, né? Mas porque mesmo assim, né, eu acho que, por exemplo, se você baixasse o preço do iPhone, venderia mais iPhone. Se você baixasse o preço daquele, sei lá, tem um relógio chamado Patek Philippe, esses são daqueles que custam, né, 100 mil reais, 200 mil reais, essas coisas absurdas. Se você baixasse o preço desses relógios, eu acho que venderia mais. Eu não vejo como... Porque, na verdade, tudo bem, eles carregam um símbolo de status, né, mas eles também têm qualidade, né? Não é só, de fato, para... então, as pessoas não compram só pelo status, né? Eles geram status porque são coisas desejáveis, coisas que já são desejadas por si, né? Quer dizer, as pessoas gostam de ter iPhone, né? Assim, eu falei das minhas filhas, elas não estão acostumadas a usar o celular. Eu tenho um celular Android velho, né? Assim, eu não troco toda hora, mas elas não estão acostumadas a usar, elas se atrapalham, então elas têm mais conforto e aparentemente, né, para quem nunca usou um celular, o iPhone é mais fácil do que o Android. Eu não tenho certeza se ainda é, né? Mas enfim. Então eu acho que se baixasse o preço do iPhone, ele venderia mais, tá? E efetivamente talvez não tenha sido um bom exemplo, porque o Samsung Galaxy, né, o de ponta, agora às vezes é mais caro que o iPhone de ponta, mas enfim, se você baixasse o preço desses celulares de ponta, eu acho que eles venderiam mais. Por quê? Porque eles são melhores que os celulares comuns, né? Eles não são, as pessoas não desejam isso apenas porque isso aqui simboliza que você é capaz de comprar um celular melhor, assim por diante. É porque eles são melhores também, né? Assim como carro de luxo, né?
Muita gente quer ter um carrão para exibir, né? Mas não é só para exibir, né? Os carros de luxo normalmente têm conforto, andam bem, eles têm qualidades que a gente aprecia, né? Então, eu tenho a impressão que é, dificilmente esses produtos, embora teoricamente a gente pudesse conceber, né? Eu tenho a impressão que dificilmente qualquer produto de luxo vai ter sua demanda respondendo em sinal contrário à variação de preço, tá? Eu posso estar errado, então é só uma opinião que eu estou dando aqui, tá? Não é científico, não é nem acadêmico, tá? Então, mas já que você perguntou, né, eu vejo dessa maneira, tá? Tá certo, professor. Obrigado mais uma vez. Não tem de quê. Então, assumindo que não haja bens de Giffen, né? O que eu posso fazer, né? É representar na linha reta o módulo da elasticidade preço da demanda, né? Agora eu sei que se eu estou considerando bens que não são de Giffens, não tem demanda com elasticidade preço da demanda maior do que zero, né? Então o módulo vai ser sempre, né, o negativo da elasticidade preço da demanda. E daí eu fico com um caso que é mais bem comportado, que eu vou ter aqui o zero. Todos os bens vão ter elasticidade maior ou igual a zero em módulo, né? O 1, tá? E os bens que têm elasticidade maior do que 1 vão ser os nossos bens com demanda elástica. Então aqui eu tenho bens com demanda elástica. E os bens que têm a demanda maior ou igual a zero e menor do que 1 são, tá, os bens com demanda inelástica, tá? Então, de fato, para ficar mais intuitiva, né, nossa definição de demanda elástica e inelástica, é melhor pensar no módulo mesmo, né? Quer dizer, quando o módulo é grande, e grande para a gente é maior do que 1, a demanda é elástica, né? Quando o módulo é pequeno, a demanda é inelástica. Professor, Oi? deixa eu perguntar para o senhor, no caso da demanda inelástica, a variação do preço não geraria uma variação na demanda? Seria isso? Não, ela gera, mas a variação da demanda não é suficientemente grande para compensar o efeito da variação de preço, né? Então, por exemplo, se eu tenho um aumento de preço, a demanda cai. Usualmente cai, a menos que a elasticidade seja zero, né? A menos que eu esteja exatamente nesse pontinho aqui, né? Em que a elasticidade preço da demanda for zero. Pode acontecer. Mas usualmente eu espero que uma variação de preço gere uma resposta da demanda, né? Agora, se essa resposta for pequena o bastante para o preço não cair, para a receita de vendas não cair, eu vou dizer que a demanda é inelástica, né? E a gente calcula usando essa fórmula aqui, tá? Deixa eu dar alguns exemplos que talvez esclareça isso. Então deixa eu voltar aqui para os nossos slides, que talvez esclareça a sua dúvida. Vamos ver se esclarece, tá? Se você esperar só um minutinho, eu só vou fazer um comentário aqui que eu acho interessante, tá? Uma das razões pelas quais, né, a gente põe aqui na nossa fórmula da elasticidade preço da demanda, né, delta Q sobre delta P sobre P barra sobre Q barra, né? Aqui agora aqui na apresentação estou usando letras maiúsculas e colocando um subscrito D aqui na quantidade para deixar claro que se trata da quantidade demandada, né? Mas é a mesma fórmula a qual a gente chegou agora há pouco. Bom, eu tenho uma vantagem que essa expressão aqui, ela está relacionada ao que vai acontecer com a receita de venda do produto, né? Com o valor da quantidade demandada do produto, né? Mas ela tem uma outra vantagem, né? Que de fato aqui eu estou calculando a elasticidade preço da demanda, tá? Entre dois pontos, tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui, tá? Eu fiz variar o meu preço de P0 para P1, minha quantidade demandada inicialmente era Q0, caiu para Q1, né?
Então eu tenho uma variação ΔP aqui positivo, porque P1 é maior do que P0, um ΔQ negativo aqui, né? Eu aplico a nossa fórmula, eu vou chegar a um valor de elasticidade e preço da demanda. O que é interessante é que essa elasticidade e preço da demanda, eu vou chegar ao mesmo valor se eu inverter os papéis aqui, né? Se eu chamar o P1 do preço inicial e o P0 do preço final, nesse caso o meu ΔP seria negativo, né? Porque o preço final seria menor do que o preço inicial, e o meu ΔQ seria positivo, tá? Mas isso não altera o valor, né, do cálculo da minha elasticidade e preço da demanda, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, então suponha que aqui eu tenho 2 pontos sobre a minha curva de demanda, tá? No ponto A, o meu preço é 4 e a quantidade demandada é 120. E no ponto B, meu preço é 6, subiu o preço, a quantidade demandada, claro, vai cair para 80, né? Assumindo que eu não tenho bem de Giffen. E ele pede para a gente calcular, né, a elasticidade de preço da demanda. Bom, aqui eu posso... ele não fala quem que é o ponto inicial e quem que é o ponto final, né? Quem que é o preço inicial e quem é o preço final. O preço subiu de 4 para 6 ou caiu de 6 para 4? Bom, vamos contemplar os dois casos, né? Se o preço subiu de 4 para 6, tá? Eu tenho aqui que a minha variação na quantidade demandada, o que que é? É quantidade final menos quantidade inicial, 80 menos 120, que é igual a 40. A minha variação no preço é o preço final menos o preço inicial, 6 menos 4, que é igual a 2. Né? Qual que é a minha quantidade média? A minha quantidade média é a média entre a quantidade inicial, que é 80, a quantidade final, que é 120. Vai dar 120 mais 80 dividido por 2, 200 dividido por 2, que é igual a 100. E o meu preço médio, né, é a média entre os dois preços, 6, o preço inicial 6, mais o preço final 4, dividido por 2, que vai dar 5. Né? Tá, ok? Então aqui estão os parâmetros que a gente precisa para calcular a elasticidade e preço da demanda. Então, a elasticidade e preço da demanda, né, é o ΔQ, menos 40, sobre ΔP, 2, vezes P barra 5 sobre Q barra 100. Tá? Isso aqui vai dar 1. Tá? Aqui vai dar menos 40, vai dar menos 1. Né? Menos 40 vezes 5, menos 200, dividido por 2 vezes 100, dividido por 200, dá menos 1. Tá? Então, aqui eu calculei eu peguei uma demanda que tem elasticidade unitária. Né? De fato, quando a elasticidade e preço da demanda é exatamente igual a 1, algumas pessoas dizem que a demanda é elástica, outras que a demanda é inelástica, e outros falam, isso aqui é um caso particular de demanda com elasticidade e preço unitária. Tá? Então, não se preocupem muito com esse caso particular aqui, né? Mas é só nossa ilustração. Agora, vamos calcular o mesmo exemplo, assumindo que o ponto inicial é o ponto B e o ponto final é o ponto A. Então, meu preço caiu de 6 para 4, tá? Mas são os mesmos pontos sobre a curva de demanda, né? Então, nesse caso, a minha variação na quantidade demandada é a quantidade demandada final, que agora seria 120, menos a inicial, que é 80, vai ser 40, e a minha variação no preço seria o preço final de 4, menos o preço inicial de 6. 4 menos 6 igual a 2. A quantidade média e o preço médio, bom, vão ser as médias entre os dois valores, vão continuar exatamente os valores que a gente calculou. Se eu calcular a elasticidade e preço da demanda usando essa expressão, eu vou ter ΔQ, que é 40, dividido por ΔP, que é menos 2, vezes 5 dividido por 100. Né? Bom, o que vai acontecer é que eu vou chegar novamente ao mesmo valor de menos 1. Então essa nossa fórmula, né, além de ela ter uma aplicação prática, porque ela está relacionada ao impacto sobre a receita, né, sobre o valor das vendas ou o gasto dos consumidores com a aquisição do bem, né, à medida que o preço varia, ela também tem essa virtude de que ela não se altera, né, quando eu estou calculando a elasticidade entre dois pontos, independentemente de quem eu considero ponto inicial e ponto final sobre a minha curva de demanda. Né? Ela tem uma certa consistência nesse aspecto aqui. Tá? Então, Professor, oi. você poderia voltar um slide, por gentileza? Oi, esse aqui? Isso, o ΔP ali, por que é 4 menos 6 e não 6 menos 4? Não é final menos inicial? Então, mas aqui eu estou... Situação 2, ponto B ou ponto inicial. Desculpa. Tá ok? Eu não tinha observado. É porque passou 2 slides rápidos e eu vi que teve uma mudança de sinal. Era menos 40, né? E agora isso, menos 2, eu não tinha exatamente. percebido. Tá. Foi exatamente para destacar esse ponto, né? Que não importa quem eu considere ponto final e inicial, o cálculo da elasticidade e preço da demanda vai gerar o mesmo número. Né? Tá, okay? É só isso que eu queria destacar. Então, se você ficou com dúvida, não se acanhe em fazer dúvida nessas situações, porque é importante que não passe, né? Que a gente
não perca, né, esses detalhezinhos. Bom, mais uma coisa interessante da elasticidade preço da demanda, e de todas as medidas da elasticidade vão ter essa característica, eu não explicitei aqui, né? Que é o seguinte, olha, variação de preço, vamos pegar a fórmula da elasticidade, deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui, pegar essa fórmula aqui, né? Variação na quantidade, eu meço em unidades de produto, né? Então, a quantidade variou em, sei lá, 500 unidades do meu produto, qualquer coisa do tipo, né? Quantidade média, eu também meço em unidades de produto. Quer dizer que aqui eu vou ter uma razão entre quantidade e quantidade, né? Entre uma coisa e outra coisa, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 5 produtos, o delta QD foi de 5 e meu QD barra é igual a 50. Bom, o que acontece? Quando eu divido duas medidas que têm a mesma unidade de medida, o que eu vou obter é uma razão que vai ser um número puro, né? Então, se eu divido quilômetro por quilômetro, né? A unidade de medida desaparece e eu fico com um número que é independente da unidade de medida que eu estou usando. Isso quer dizer o seguinte, bom, vamos supor que isso aqui fosse um produto que pudesse ser medido, né? O delta QD vai ser medido em uma unidade de peso. O QD barra vai ser medido em uma unidade de peso também, né? O que vai acontecer é que eu posso sempre, né, usando a mesma unidade de peso, ou convertendo unidades de peso, dizer que isso daqui que o delta QD sobre delta Q é 0,1. É 0,1 o quê? Do peso QD barra, né? Então, eu tenho 0,1 do peso inicial. Em que unidade? Bom, na unidade você queira medir o peso inicial. Se eu, 0,1 da quantidade inicial. Você me pergunta, mas em que unidade você está medindo esse 0,1? Bom, da unidade que você quiser medir a quantidade inicial. Se você está medindo a quantidade inicial em quilos, vamos supor que a quantidade média aqui do meu produto seja 10 quilos, né? 0,1 vezes 10 quilos é 1 quilo. Se você quiser medir em gramas, né, 10 quilos são 10 mil gramas, né? 0,1 vezes 10 mil gramas é 1000 gramas, né? Que na verdade é igual a 1 quilo também. Então, delta QD sobre delta Q é o que a gente chama de um número puro, né? É um A escalar, às vezes os físicos falam também, é um número que não tem unidade de medida. A mesma coisa vale, né, com P barra dividido por delta P. Isso quer dizer que a medida da elasticidade preço da demanda independe das unidades nas quais nós estamos medindo quantidade e preços. Isso daqui é uma outra virtude dessa medida de sensibilidade da demanda a variações de preço e talvez uma das razões importantes pelas quais os economistas falam muito em elasticidade preço da demanda, né? Mesmo porque eu acho que não só os economistas, né? Nessa área de ciências voltadas para negócio, a gente tem esse hábito, talvez não muito salutar, de deixar de dizer com que unidades a gente está medindo as coisas, né? Às vezes isso pode gerar confusão. A gente sempre supõe que isso daqui está subentendido. Bom, em elasticidade de preço da demanda a gente pode estar tranquilo, tá? Porque se eu falar que a elasticidade de preço da demanda é 2, ela é 2 independentemente da unidade na qual você está medindo o preço, se você está medindo em dólar, real, centavos, qualquer unidade de medida de valor que você queira, e ela é independente da unidade na qual você está medindo a quantidade do produto, né? Então, se é um produto que é medido em peso, independentemente se você está medindo em quilos, libras, gramas, onças, qualquer unidade de peso que você queira, tá? Desde que, é claro, né, você faça a conversão de unidade para medir adequadamente as razões. Bem, então, o outro ponto, né, é essa medida, como a gente definiu, né, que a gente usa quantidades e preços médios, ela é resistente, né, à alteração entre o que é ponto inicial e ponto final, tá? Ok? E isso aqui eu já falei para vocês, né, como a elasticidade de preço da demanda é sempre menor do que zero, é muito comum a gente falar em termos do módulo da elasticidade de preço da demanda, tá? Isso daqui talvez seja interessante ressaltar, né? Vocês vão falar também, eu falei para vocês em demanda inelástica, né? A demanda inelástica é aquela demanda cujo módulo da elasticidade de preço da demanda é menor do que 1. É aquela demanda cujo módulo de um bem não de Giffen, né, que tem elasticidade de preço da demanda em módulo menor do que 1. E a elástica é aquela bem não de Giffen, cuja elasticidade de preço da demanda em módulo é maior do que 1. Né? Tem dois casos extremos. Tá? O primeiro caso, tá?
Aqui eu representei como uma linha reta vertical, né? Mas se a minha demanda, em algum trecho da minha curva de demanda, ela for vertical, isso quer dizer que eu estou variando o preço e a quantidade demandada não responde, né? Esse caso aqui é o caso em que ΔQ é zero, ΔP é diferente de zero. Bom, então lembrando, né, que a elasticidade é ΔQ sobre ΔP vezes P barra sobre Q barra. Como eu estou multiplicando, enfim, pela fórmula da elasticidade, se o ΔQ é zero, a elasticidade vai ser igual a zero. Então, sempre que eu tiver uma demanda vertical, ou no trecho em que a demanda for vertical, ela vai apresentar elasticidade igual a zero. E nesse caso a gente diz que a demanda é perfeitamente inelástica, tá? Perfeitamente inelástica é uma coisa diferente de demanda elástica, né? É um caso particular da demanda elástica, né? O caso particular no qual a demanda é elástica é igual a zero, tá? Então, só para eu vejo que os alunos às vezes fazem confusão, eles lembram o que é uma demanda perfeitamente elástica e acham que toda demanda perfeitamente inelástica, né? E acham que toda demanda inelástica é perfeitamente inelástica. Não. Uma demanda pode ser inelástica, tá? Mas não perfeitamente inelástica. Por exemplo, a elasticidade de preço da demanda de um produto pode ser menos 0,5. Em módulo, ela é menor do que 1. Ela é inelástica. Mas ela não é perfeitamente inelástica, simplesmente porque a elasticidade não é igual a zero. Tá? E, à medida que a minha demanda ela se aproxima de uma curva de demanda horizontal, né, que vai acontecer, qualquer variação de preço vai fazer com que a minha quantidade demandada ou vá para o infinito, ou que ela colapse para zero, né? E nesse caso aqui eu vou dizer que a minha demanda ela é perfeitamente elástica, tá? E os economistas costumam falar em elasticidade infinita, embora a rigor, né, a gente deveria dizer que no caso de uma demanda horizontal, a elasticidade de preço da demanda não está definida, né? Lembrem que por quê? Porque eu não consigo definir exatamente a razão ΔP sobre ΔQ, enfim. Os matemáticos não gostariam da gente falar em elasticidade infinita, tá? Mas assim, como uma liberdade, os físicos fazem muito isso, né? Assim, em casos extremos eles falam que isso daqui é infinitamente grande ou infinitamente pequeno, né? Então, à medida que a minha curva de demanda se aproxima de uma curva de demanda horizontal, ela vai ficando cada vez mais elástica, né? E a elasticidade dela vai ficando cada vez mais próxima de uma elasticidade infinita. Eu pensava ter preparado um exemplo de cálculo aqui, sim, para a gente ver. Aqui não tá na ordem ideal, então eu vou alterar um pouquinho a ordem aqui da nossa apresentação para dar alguns exemplos, né, de como que a gente faz a conta. Vocês vão ver que é muito fácil, né? Eu já dei um exemplo, né, mas só para vocês pegarem aqui, tá? Então no primeiro exemplo aqui eu tenho o caso de uma demanda cuja elasticidade de preço é unitária, tá? Que é uma escala de demanda na qual estou colocando aqui dois preços, um preço inicial de 5, um preço final de 4, né? E duas quantidades demandadas. A quantidade demandada ao preço 5 é igual a 8, a quantidade demandada ao preço 4 é igual a 10, né? Aqui embaixo eu estou calculando a receita total, né? Ou seja, quanto os consumidores querem gastar com a aquisição desse bem. E nos dois casos vai ser o preço vezes a quantidade demandada, vai ser igual a 40 nos dois casos. Pelo que eu falei para vocês, eu devo esperar que seja uma elasticidade de preço, que essa demanda tenha a elasticidade de preço unitária, né? E de fato vai acontecer isso, né? Então a gente pode calcular que a variação na quantidade demandada vai ser 10, a quantidade demandada final, menos 8, a quantidade demandada inicial, que vai ser 2. A quantidade demandada média, uma média entre 10 e 8, que é 9. A variação no preço vai ser o preço final, que é 4, menos o preço inicial, que é 5, né? ΔP, então vai ser 4 menos 5 menos 1. E o preço médio, a média entre 4 e 5, que é 4,5. Se eu calcular então a elasticidade de preço da demanda, né, vai ser o nosso ΔQ, 2, dividido por ΔP, menos 1, vezes o P médio, 4,5, dividido por ΔQ, 9. Né? Fazendo as contas aqui, enfim, 9 dividido por 2 é 4,5, então vai ficar 4,5 dividido por 4,5, com esse sinal negativo, né? Elasticidade é unitária. Tá? Então aqui eu tenho uma demanda com elasticidade de preço unitária. Aqui um exemplo de uma demanda elástica. Tá? Então aqui eu tenho um preço inicial igual a 10, ele sobe para um preço final igual a 12.
e a quantidade demandada inicial era igual a 20 e a quantidade demandada final caiu para 16. Eu já posso ver o efeito sobre a receita, né? Ou sobre quantos os consumidores querem gastar com a aquisição desse bem. Nas condições iniciais, eles querem gastar 10 vezes 12, ao preço de R$10 por unidade, eles querem comprar 20 unidades do produto e, portanto, gastar R$200 com a aquisição do produto, né? Ao preço final de R$12 por unidade, eles querem comprar 16 unidades do produto e, portanto, gastar 12 vezes 16 igual a R$192 com a aquisição do produto. Qual que vai ser? Vamos calcular a elasticidade do preço da demanda. A variação na quantidade demandada é a quantidade demandada final menos a inicial, 16 menos 20, que dá menos 4. A quantidade demandada média vai ser uma média entre a quantidade demandada inicial e final, uma média entre 20 e 16, que vai dar 18, né? A variação no preço vai ser o preço final menos o inicial, 12 menos 10, que é igual a 2. E o preço médio, uma média entre 12 e 10, né? Entre o preço inicial e o final, que vai ser igual a 11, né? A minha elasticidade preço da demanda, portanto, vai ser a variação na quantidade demandada, menos 4, dividido pela variação no preço, 2, vezes o preço médio, 11, dividido pela quantidade média, 18, e que vai dar, se vocês fizerem as contas aqui, vai dar menos 11 sobre 9, né? Menos 11 sobre 9 é, claramente, maior do que zero, né? Em módulo, se eu colocar em módulo isso aqui, né? Módulo de epsilon vai ser igual a 11 nonos, que é maior do que zero, né? O que indica que a demanda elástica, efetivamente, como eu já deveria prever, porque eu já vi qual foi o efeito sobre a receita de venda. Como o preço subiu, se a demanda cai quando o preço sobe, isso aqui está indicando que eu tenho uma demanda elástica, né? Notem que se o preço caísse, né, de 12 para 10, a demanda subiria de 192 para 200, né, indicando novamente a demanda elástica, tá? Então, demanda elástica, receita, valor das vendas, né, o valor do gasto que os consumidores fazem com a aquisição do produto, varia no sentido contrário à variação de preços. E agora um exemplo de uma demanda inelástica, eu posso ter um preço variando entre 25 e 20, né? O meu preço inicial é 25, o meu preço final é 20. Imagine que quando o preço era 25, a quantidade demandada era 40, portanto, os consumidores queriam comprar o preço de 25, 40 unidades do produto, gastando R$1.000, né? 25 vezes 40, portanto, R$1.000 com a aquisição do produto. E quando o preço cai para 20, os consumidores querem comprar mais do produto, mas eles querem comprar 44 unidades desse produto. Então, eu tinha uma demanda que não é um bem de Giffen, mas a esse preço final, então eles querem, ao preço de 20, comprar 44 unidades, eles querem gastar 20 vezes 44, R$880 na aquisição do produto. A gente viu que, então, uma redução no preço, nesse caso aqui, levou a uma redução no valor que os consumidores querem gastar com esse produto. Embora eles queiram consumir mais, né, o que eles querem consumir mais não compensou o benefício que eles tiveram com a redução do preço, né? Então os consumidores ficaram, certamente eles foram beneficiados com essa redução de preço, em todos os casos eles são, né? Mas aqui eles vão gastar menos com a aquisição do produto, o vendedor do produto vai receber menos por cobrar menos pelo seu produto. Isso pode acontecer, né, como esse exemplo ilustra. Que vai acontecer? A minha variação na quantidade demandada vai ser 44 menos 40, que é igual a 4. A quantidade demandada média entre 40 e 44, que é 42. Né? A variação no preço vai ser o preço final 20 menos 25, menos o preço inicial 25, que é igual a menos 5. O preço médio vai ser a média entre o preço inicial 25 e o preço final 20, que vai dar 22,5. A minha elasticidade de preço da demanda vai ser a variação na quantidade demandada dividida pela variação do preço, vezes o preço médio, 22,5, dividido pela quantidade demandada média. Bom, se vocês fizerem as contas, isso vai dar aproximadamente menos 0,43, né? O módulo, então, da minha elasticidade preço da demanda, nesse caso aqui. Então, eu quero selecionar aqui a caneta. O módulo da minha elasticidade preço da demanda vai ser igual a 0,43, né? Que é menor do que 1, indicando que efetivamente eu tenho uma demanda inelástica, como eu já deveria prever, né? Porque o exemplo já anuncia isso, e também já deveria prever porque aqui eu tenho uma redução, né, da receita total, tá? Bom, deixa eu falar só mais uma coisinha e daí eu dispenso vocês, tá?
Eu acho que eu vou deixar, eu acho que eu vou dispensar vocês agora, tá? Porque essa coisinha que eu queria falar a mais vai ser legal eu falar amanhã, que daí eu já exemplifico e a gente já fixa alguns conceitos, tá? Então vamos parar por aqui, amanhã a gente retoma o que está fazendo aqui, a gente conclui a nossa aula, né? E eu retomo então esse conceito e vou estender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre elasticidade, preço da demanda e sobre outros conceitos de elasticidade, tá ok? Então é isso, gente. Se não houver qualquer dúvida, eu paro por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, né, de perguntar.